Véspera do centenário, 100 anos do nosso Clube Atlético Paranaense. Aqui no canal um compilado de tudo e vou falar também sobre Copa Sul-Americana. Uma análise rápida da logística e dos adversários que o Atlético vai enfrentar na sequência da temporada, já que a competição continental começa pro Furacão a partir do dia 2 de abril, compromisso fora de casa. Roda aí, Furacão, para falar muito sobre o nosso Clube Atlético Paranaense. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Estou de volta, galera, 100% agora nos conteúdos, focado na sequência da temporada. Acabei resolvendo muita coisa aqui em relação ao canal, muita coisa, afinal de contas, muita gente saiu, muita gente ficou, muita gente ou ficou porque quer cornetar, ou muita gente ficou porque gosta e acompanha o conteúdo. Então, a sequência do canal é em respeito a você, torcedor, e principalmente em respeito ao Clube Atlético Paranaense e em respeito ao amor que eu tenho pela instituição. Meu time de coração, na véspera do centenário, toda expectativa principalmente para a camisa nova do Atlético. Estão falando aí aproximadamente que o valor deve ser uns 500 conto. Não tenho dúvida alguma que vai ser um sucesso de vendas, afinal de contas não é toda vez que você completa 100 anos de vida. Então, já nessa virada de 99 para 100 anos, eu tô aqui gravando esse vídeo para que eu possa passar o recado para você, torcedor do Furacão, que gosta, que acompanha o canal, ou que não gosta e não curte, não tem problema. O canal vai continuar, a resenha vai continuar, as informações, as lives e em alguns momentos até mesmo as transmissões que nós já fizemos aqui no Clássico Atletiba. E não teremos mais Atletiba, né? Que pena! O Curitiba ficou pelo caminho aí no último final de semana, não passou do Maringá, que é um time chato. O Furacão entra em campo ao longo da semana com o objetivo de avançar a decisão. Já no Campeonato Estadual, no jogo de ida, acabou vencendo o Operário por 2-1 de virada, então a tendência, sem querer zicar, longe disso, é que na Liga Arena, lotada, nessa vibe do centenário, o Atlético possa conquistar não só a vitória, mas também o passaporte direto para a decisão do Campeonato Estadual contra um time chato, hein, que vem fazendo um ótimo trabalho, que é a equipe do Maringá, que despachou aí, o Curitiba ficou pelo caminho. Gente, é o seguinte, eu vou falar sobre Copa Sul-Americana porque eu demorei, eu sei, eu demorei. Eu não vou mentir a vocês que depois de todo aquele burburinho, etc e tal, eu falei, cara, será que eu dou continuidade ao projeto? Aí eu comecei a olhar e falei, cara, foram pouquíssimas pessoas que deixaram de acompanhar os conteúdos. E olha, eu fico muito feliz que muitas pessoas, muitas mesmo, que eu respondi praticamente todas, mandaram na minha rede social pessoal, mandaram no Instagram do Fala Cap e mandaram aqui no canal também, nos comentários, tipo, Cabela, cadê aí os conteúdos? Cadê os vídeos? Parou? Eu dei uma parada, galera, dei uma parada para poder baixar um pouco a poeira, deixa o pessoal que quer ter, sabe, coração peludo ter, deixa o pessoal que tem raiva ter, eu não vou mais ficar falando sobre Cuca, sobre nada, eu já me posicionei e agora, gente, é vida que segue. Quem consegue dar continuidade na vida, sequência na vida sem BO, dá. Quem não consegue, cara, seja feliz, eu só penso isso. Então, a partir de hoje está decretado, o Fala Cap está de volta para falarmos muito sobre o nosso Clube Atlético Paranaense. Gente, antes disso tem... Ah, KTO, você tá demais, né? KTO, que é o melhor site de entretenimento do Brasil. Tá aqui o meu cupom KP20. Você vai acessar agora kto.com, vai se registrar, clicando no botão registre, você coloca os seus dados, coisa de 20, 30 segundos, você mata isso aí. Quando aparecer cupom promocional, você coloca KP20, você ganha 20% de bônus no ato, no primeiro depósito, sem enrolação, sem dor de cabeça, sem burocracia. E aí o que você faz? Você faz a sua fezinha nos Jogos do Furacão ou qualquer outro esporte, modalidade, time, não importa, e coloca uma graninha no bolso, porque KTO é o Pix na hora. Sem dor de cabeça, sem burocracia, sem encheção de saco, é onde a diversão acontece. Vem com a KTO. Ô, gente, é o seguinte... Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os grupos da Copa Sul-Americana. Obviamente, essa terça-feira será dedicada pelas homenagens, solenidade. Obviamente, Fala Cap também vai falar muito sobre o centenário do Atlético. E eu vou fazer até mesmo a seleção de todos os tempos, pelo menos a minha. E não necessariamente dos jogadores que eu vi jogar. Até porque o Atlético tem uma história centenária, literalmente falando. E eu acho que a gente não pode apagar e fechar os olhos para Bellini, Djalma Santos, jogadores que eu não vi, Caju, Gotardi, aí vai. Então,
eu vou fazer nessa terça-feira a minha seleção de todos os tempos e vou debater com você, torcedor do Furacão, que está aqui no canal. Antes disso, eu queria falar sobre essa fase de grupos da Copa Sul-Americana, que olha, eu sei que talvez para você, torcedor, Sul-Americana seja um desejo mínimo. Você quer a Copa do Brasil, você quer o Campeonato Brasileiro, eu sei que você queria a Libertadores, mas o Atlético não classificou, a gente sabe, o Zé Carvalho até foi embora do clube, aquela história. Mas é uma competição que te dá bela grana, te dá projeção internacional, literalmente falando, te dá prestígio, como o Atlético já ganhou 2 competições dessas, recentemente, e dá uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025, como cabeça de chave. Então, gente, tem nada desse negócio aí de desvalorizar a Sul-Americana. Até entendo que a sua fase de grupos ela não é assim tão bacana, porque são muitas viagens, mas o Atlético escapou de fazer aquelas viagens absurdas, daquelas altitudes incríveis, que você assim fica sem pulmão, ó, para conseguir jogar. Então eu vou fazer um resumo completo. Conversei com amigos da Venezuela, do Paraguai e do Uruguai para poder entender um pouco de cada clube. Então atenção, o Atlético vai ter um total de 13.540 aproximadamente quilômetros. 13.500 quilômetros aproximadamente de viagem, de ida, de volta, de ida, de volta, de ida, de volta. Lembrando que na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o primeiro passa, obviamente, direto. Aí o segundo pode, eventualmente, pegar aquela repescagem dos times que saem da Libertadores. E aí sim o pau vai cantar. Então, assim, o Atlético ele é muito favorito no seu grupo da competição. E eu queria aproveitar para falar que o Atlético vai enfrentar um time do Uruguai, um time do Paraguai e um time da Venezuela. Danúbio do Uruguai, Sportivo Ameliano, que eu não conhecia do Paraguai e também não conhecia o Raio Zuliano, com Z mesmo, da Venezuela. As viagens, até peguei esses dados aqui do GE. Danúbio são 1.241 quilômetros para ir e para voltar mais 1.241. Para ir para o Paraguai, aí uma viagem mais curta, que aqui, país vizinho, aqui pertinho, 841 quilômetros. E aí que pega um pouco a Venezuela, aquela logística mais chata. 4.689 quilômetros, cara, é longe, uma barbaridade para ir, depois para voltar. O Atlético tem toda a estrutura, é o avião fretado, mas mesmo assim é uma viagem desgastante contra o adversário que ele é um tanto quanto insípido, inodoro e incolor no cenário do futebol da Venezuela e do futebol internacional, que eu vou chegar lá. Danúbio, gente, tem aí 92 anos. É um time um pouco mais tradicional, apesar de não ter tantos títulos. São 4 títulos do Campeonato Uruguaio. O último que aconteceu foi na temporada 2013-2014. Então lá se vão 10 anos sem ganhar praticamente nada, se a gente for fazer essa análise. Então o Danúbio é um time que tem sim a sua tradição, joga aí num estádio para aproximadamente 18 mil torcedores, então não é aquele estádio acanhado da pressão, é um estádio que o Atlético tem tudo para controlar o jogo, até porque é um time muito superior tecnicamente, então o adversário, na teoria, um pouco mais complicado é o Danúbio, que não assusta muito. Então, essa é a primeira informação. Uma viagem um tanto quanto curta, num estádio que não mete aquela pressão contra um adversário enfraquecido tecnicamente, mas que tem a sua tradição no seu país, no Uruguai. Em relação ao Clube Esportivo Ameliano, cara, são 106 anos de história, mas sinceramente essa equipe paraguaia praticamente não tem nenhuma expressão. Ela tem a Copa do Paraguai de 2022, ponto. É basicamente o que tem, porque o resto é só terceira ou quarta divisão. Então, com todo respeito, é outro estádio que não é acanhado, uma torcida apaixonada, é um time que está, sabe, de forma gradativa e de forma demorada, crescendo bem aos pouquinhos, mas bem aos pouquinhos. Então, assim, sinceramente, sendo bem sincero mesmo, o Clube Esportivo Ameliano, o Atlético, tem aí uma obrigação, que é vencer essa partida, né? Já em relação ao Deportivo Raio Zuliano, eu falei, cara, eu não conheço esse time, velho. O que dá pra esperar dessa equipe? Aí eu falei com um repórter que faz aí, um cara que entende muito aí dos times do Paraguai, times da Venezuela, times do Equador. Sempre quando tem alguma dúvida, eu mando uma mensagem, até porque eu narro jogos na Paramount Plus, jogos de Sul-Americana e Libertadores. Então, quando eu preciso saber alguma coisa, mano, é com ele que eu vou falar. E aí ele me passou o seguinte, velho. Esse time foi refundado recentemente. É uma equipe que começou aí com aproximadamente 20 anos, começou assim do amadorismo, foi crescendo aos pouquinhos, não chamou muita atenção, aí teve as suas atividades paralisadas
E aí depois foi refundado 3 anos atrás, em 2021. Aí ele me fez um resuminho aqui, que jogou torneio de aspirantes, a terceira divisão do país, bibibibibibi. Aí em 2010 deixou de jogar na terceira divisão e só se profissionalizou mais uma vez em 2021. Se fundiu com o Zulia. E aí jogou a segunda divisão naquela temporada. Então por isso que o Raio Zuliano é uma fusão de duas equipes que se uniram, porque simplesmente essa equipe que eu citei, ela não tinha condições de ser carregada com as próprias pernas. Então precisou de uma fusão para fazer com que esse time ele pudesse se profissionalizar, ter minimamente uma estrutura para entregar para os seus atletas, comissão técnica e até uma quantidade pequeníssima, minúscula de torcedores. Então, gente, dia 28 de janeiro de 2023, no ano passado, pouco mais de um ano, o time fez a fusão com o Zulia, que é a equipe que pertence à primeira divisão da Venezuela. Então virou Raio Zuliano, que automaticamente joga a primeira divisão da Venezuela. Então assim, gente, estamos falando aí de 3 equipes que não colocam medo. O Danúbio, tirando ele, tem lá a sua tradição, mas nada muito absurdo. E principalmente algo tecnicamente que possa assustar o Atlético. O Atlético entra em campo no dia 2 de abril, uma terça-feira, às 9h30, não nessa terça-feira, na outra, uma semana depois de oficialmente ser centenário, o Furacão. Então o Atlético ele é muito favorito no seu grupo. Eu vi alguns grupos mais complicados, por exemplo, o grupo do Fortaleza, cara. O grupo do Fortaleza, que já por si só tem o Boca Juniors, vai ter uma certa dificuldade com outros adversários. Então, em relação ao sorteio, achei que o Atlético deu, entre aspas, sorte no sorteio. E tomara que com muita competência possa avançar à próxima fase e, consequentemente, no mata-mata mostrar o seu potencial. Teremos adversários duros pela frente, mas eu acho que o Atlético é favoritaço no seu grupo da Copa Sul-Americana, que, repito, começa na semana que vem. E quero saber de você. Você acha que você tá tranquilo, tá de boa, o Atlético vem jogando bem, você tá confiante para a fase de grupos da Sul-Americana? E aí a pergunta que é importante. Você gostaria que o Atlético conquistasse o quê? Além do Paranaense, que aí para mim já é obrigação vencer aí eventualmente o Operário nessa semifinal e depois o Maringá, e aí o Atlético vai para as cabeças na sequência da temporada com mais uma faixa no peito. Você é a favor da Sul-Americana, da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, fazendo com que o Atlético poupe jogadores nas competições de mata-mata? O que você acha melhor? Manda aí nos comentários que eu vou ver tudo. E de quebra, nessa terça-feira eu farei a minha seleção do Atlético de todos os tempos. E quero saber a sua. Já pode mandar nos comentários, dar algumas sugestões. Capê, o Alex Mineiro não pode ficar fora. Capê, o Caju não pode. Capê, tenho aí o Djalma Santos. Capê, o Fernandinho e o Jato. E aí vai, entendeu? Então, vamos fazer a nossa seleção de todos os tempos nessa terça-feira em homenagem ao Clube Atlético Paranaense, o nosso Furacão que completa 100 anos de vida, beleza? Fala Cap, tá de volta, tá na área com muito conteúdo e obviamente as tradicionais lives ao longo da semana, beleza galera? Tamo junto, beijo no coração e vamos Furacão!